Seja bem-vindo a mais um vídeo, pessoal, mais um vídeo aqui, Palavra do Senhor. Quero trazer um texto aqui, guerra que Saul fez contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Saul, ele desobedece a ordem de Deus. Nós vamos ver aqui no texto. Lógico que Saul, ele estava sempre desobedecendo a Deus, mas teve um dos piores motivos a qual ele desobedeceu a Deus e Deus virou as costas para Saul. A Bíblia diz o seguinte: Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute o que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os filisteus quando vieram do Egito. Quando você vê aqui no versículo 2, você estuda em Êxodo, capítulo 17, versículo 8 ao 14, e Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao 19, você vai aprender que quando o povo de Israel saiu do Egito, os amalequitas foram ruins. Os amalequitas, eles castigaram, né? Eles levantaram contra o povo de Deus, os amalequitas. Eles fizeram isso, eles foram ruins para o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Então Deus promete e fala para Saul destruir os amalequitas, as mulheres, crianças, os animais, era para destruir tudo. E Saul, ele vai e leva para si as coisas de valores dos amalequitas. Então, aqui Saul, ele desobedece a Deus e Deus vai o rejeitar como rei. Então, no versículo 3 diz: vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mata todos os homens, mulheres, crianças, bebês, gado, ovelha, camelo e jumento. É para destruir todo mundo, né? Todos ali, os animais, ovelha, não é para carregar nada de valor. Então Saul convocou seu exército e em Talaim fez uma contagem de seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. E Saul e todos os seus soldados foram para a cidade Amaleque e ficaram esperando escondido no leito seco de um rio, né? Saul preveniu os queneus. Ele preveniu os queneus. Ele diz: sai do meio dos amalequitas para que eu não os mate com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, porque eles vieram do Egito. Quando eles vieram do Egito. Então está no versículo 6, você vai ver lá em Número, capítulo 24, versículo 20 ao 21, e Juízes, capítulo 1, versículo 16, você vê Saul, ele falando para os queneus se retirar do meio dos amalequitas. Por quê? Porque os queneus foram bons para os israelitas, enquanto os amalequitas foram ruins. Então Deus vai usar Saul com teu exército para castigar os amalequitas, porque os amalequitas foram ruins para o povo de Israel e os queneus foram bons. O que os queneus fizeram? Quando você lê aqui no versículo 6, a referência aqui é em Números 24, capítulo 24, versículo 20 ao 21, e Juízes, capítulo 1, versículo 16. Lá você vai ver o que os queneus fizeram de bom para o povo de Israel. Então aqui está as referências. Então Saul fala para os queneus saírem do meio dos amalequitas e eles obedecem. Agora Saul vai guerrear contra os amalequitas. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até sul, a leste do Egito. Prendeu o rei Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, era para ter destruído todo mundo. Também não mataram ovelhas. Você vê que no versículo 3 que era para matar todos, mas no versículo 9, Saul não mata Agag, ele não mata as ovelhas, nem os touros, bezerros, nem os carneiros e tudo o que mais era de bom, mas destruiu tudo que era imprestável, Senhor. Tudo que não prestava e não tinha valor, Saul destruiu, matou, mas o que tinha valor ele pegou para si, e não era para ele fazer isso. Em versículo 11, o seu Deus falou com Samuel: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou, desobedeceu as minhas ordens. Samuel ficou triste com isso, e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Samuel era um sacerdote, embora período de juízes, sacerdote já havia passado, e agora é o período de reis,
Mas só que Samuel, de vez em quando, ele intercedia, ele trabalhava ainda assim como sacerdote, mas aqui já era o período dos reis. Mas eu vejo Samuel intercedendo para Saul. O que eu aprendo com isso? Samuel era um sacerdote, ele estava intercedendo para o obreiro chamado Saul. Ele fica a noite inteira intercedendo para o obreiro que pecou, para o obreiro que desobedeceu a Deus. Então, Samuel intercedendo para Saul é como se fosse o pastor intercedendo para as suas ovelhas, né? Eu aprendo isso também. Versículo 12, na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra a si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Então Saul ele começa aqui a construir um monumento em honra a si próprio. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: que o Senhor Deus abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. Samuel respondeu: então por que eu estou ouvindo o mugido de cabra, de bezerro e de ovelha? Saul respondeu: os meus soldados tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas, os melhores gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruindo completamente o resto. Então Saul está dizendo o seguinte: não, pegamos os melhores, as coisas aqui para oferecer como sacrifício a Deus. Mas Deus disse que é para ter destruído, né? Versículo 16: espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O seu Deus ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os malequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errado, porque Deus mandou destruir tudo? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Respondeu Samuel: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Samuel está dizendo o seguinte: o que adianta, Saul, você oferecer sacrifício se você não obedece? Então, entre o sacrifício e a obediência, eu prefiro a obediência. É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício às melhores ovelhas. Então, muitas pessoas oferecem tanto sacrifício a Deus, tanta coisa, mas não obedecem, então não adianta. Versículo 23. A revolta quando o Senhor é tão grave como a feitiçaria. O que é revolta? Quando Deus diz faça isso, a pessoa faz ao contrário, esse é como uma revolta. Para Deus isso é como uma feitiçaria. Às vezes os crentes, né, falam dos feiticeiros e tal, mas quando a pessoa se revolta contra Deus, para Deus é como uma feitiçaria. E o orgulho, porque aqui no versículo 14, ele construiu um monumento para honra de si mesmo, né? Então aqui o orgulho é pecado como o pecado da idolatria. Então a pessoa que se revolta contra Deus, a pessoa que é orgulhoso, a revolta é ato de feitiçaria, para Deus é como uma feitiçaria. E o orgulho é como uma idolatria. O Senhor rejeitou como rei porque você rejeitou a ordem de Deus. Quando rejeita a ordem de Deus, para Deus é como uma feitiçaria. Isso é muito sério. Às vezes as pessoas falam dos feiticeiros, falam dos orgulhos, falam da idolatria, mas orgulho é uma idolatria, idolatrar a si próprio. Revolta, que é desobedecer ou rejeitar a ordem de Deus, para Deus é como uma feitiçaria. Agora no versículo 24, diz: eu pequei, respondeu Saul, desobedeci a ordem de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do que o povo fez o que eles queriam, mas agora, Samuel, eu peço que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também rejeitou como rei. Ele rejeitou como rei, né? O rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse a palavra profética: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é menor do que você.
E o glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano, por isso não se arrepende. Eu pequei, respondeu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes. E pelo menos me respeite na frente dos líderes de todo o povo de Israel. Então, ele está preocupado ali, né, com seu orgulho. Fica aqui comigo, tá? Não vira as costas. Vamos oferecer sacrifício a Deus. O que o povo vai dizer? Você virar as costas para mim. Tá? Ele está olhando para si próprio. Volte comigo para que eu possa adorar o seu Deus. Então Samuel voltou com eles e Saul adorou a Deus, o Senhor. Samuel ordenou: traga aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Olha o que o rei Agag disse, né? Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filho, agora também a sua mãe vai ficar sem seu filho. Quer dizer, a tua espada, o rei Agag, fez muitas mães chorarem, derramarem lágrimas, agora a tua mãe vai chorar. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele, e o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Então, o que acontece aqui? O rei de Israel, Saul, ele desobedeceu a ordem de Deus, era para destruir todo o inimigo, e ele não destruiu o inimigo. Então, quando você lê esse texto aqui, observando em detalhe, você observa que ele quis ficar com as melhores coisas, os melhores animais, ali dos amalequitas. Então, ele desobedeceu a ordem do Senhor e Deus o rejeitou. Então, quando nós desobedecemos a ordem de Deus, Deus nos rejeita. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. Até em breve, próxima aula, expondo aqui a palavra do Senhor Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.